Cumprimentando os senhores vereadores presentes e verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 133ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, a primeira sessão após as eleições. Cumprimentamos os senhores internautas, ouvintes da Biguaçu FM, os senhores vereadores, bem como cumprimentamos o vereador André Clementino da Silva por seu retorno a esta casa. A todos desejamos uma boa noite e convidamos o vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza para que faça a leitura da Bíblia. Boa noite a todos, boa noite, presidentes, nossos internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu FM e nosso munícipe. Salmo de Davi. O Senhor que habitará no teu tabernáculo, o Senhor que habitará no teu tabernáculo, que morará no teu santo monte. Aqueles que andam em sinceridade e pratica a justiça e fala veranemente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum afronto contra o seu próximo, aquele cujos olhos reprodam e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com danos seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Palavra. Obrigado, senhor. Agradecemos a participação do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza e convidamos o primeiro secretário da Casa, vereador Wilson Norberto Alves, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 132 do segundo período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 18 de setembro de 2012, aberta a sessão. Verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Nacerto Tomás de Souza que fizesse a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos. Indicação número 267/2012, de autoria do vereador Ademir Correia, solicitando reparos na pavimentação e drenagem pluvial da rua Rosa Cruz Prestes, bairro Bom Viver. Indicação número 268/2012, autoria do vereador Nacerto Tomás de Souza, solicitando a manutenção da rua José Augusto Anderson, bairro Tijuquinhas. Indicação número 269/2012, autoria do vereador Nacerto Tomás de Souza, solicitando o calçamento e enumeração das casas da rua 1 do loteamento Ipacaraí, bairro Tijuquinhas. Indicação número 270/2012, autoria do vereador Nacerto Tomás de Souza, solicitando que seja resolvido o problema de falta de médico e dentista do posto de saúde do bairro Tijuquinhas. Indicação número 271/2012, autoria do vereador Nacerto Tomás de Souza, solicitando o conserto do muro da residência da senhora Laíde Felício Guedes, que mora ao lado do posto de saúde de Tijuquinhas, pois foi danificado com as obras de calçamento e tubulação de esgoto da rua. Indicação número 272/2012, autoria do vereador Nacerto Tomás de Souza, solicitando que seja providenciada, junto à empresa de transportes coletivos, a pontualidade dos horários de ônibus e calendário das sessões ordinárias de outubro de 2012. Não havendo mais matéria a ser liberada no expediente, passamos às manifestações parlamentares. Usaram da palavra os vereadores Manuel José de Andrade, João Domingos Zimmermann, Ademir Correia, José Braide da Silveira, Nacerto Tomás de Souza, Lédio Gerhert, Wilson Norberto Alves e o seu presidente, o vereador Luiz Roberto Filbach.
Não havendo mais escrito para as manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, foi deliberado os seguintes documentos da ordem do dia. Projeto de lei número 21/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública servidão Gildo Agostinho Vieira e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 40/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Amanda Mendes da Silva e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. E projeto de lei número 66/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Rua Oswaldina Ana Garcia e da outras providências, discutido e aprovado em primeira votação, com 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Comprometendo-se o autor a anexar o processo à autorização da família, permitindo a abertura de via pública e de sua propriedade, não havendo mais matérias a ser liberadas e nem explicações pessoais, tendo em vista ao termo do horário regimental. O senhor presidente comunicou as matérias a ser liberadas na próxima sessão. Projeto de lei número 66/2012 legislativo, em segunda votação. Projeto de decreto legislativo número 02/2011. Projeto de lei número 70/2011 do legislativo, em primeira votação. E projeto de leis número 22, 27, 29, 37, 38, 39, 42, 48, 49, 52, 60, 63 e 67, 2012 legislativo, em primeira votação. Desejou a todos os vereadores uma boa eleição, agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de outubro de 2012. Às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Alberto Alves, primeiro secretário, lavei a presente ata que, após vir discutida, será assinada. Ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada. Na sequência, passaremos à leitura das matérias constantes do expediente do dia. Poder Executivo, projeto de lei número 63/2012. Dispõe sobre a criação do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Biguaçu e da outras providências. Poder Executivo, projeto de lei número 062/2012. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para 2013 e da outras providências. Ofício número 101/2012, Biguaçu, dia 28 de setembro de 2012. Vilmastro Gilto de Souza, vereador, Rua Emor Prazer, 79, Comercial Nagibe Garcia, Centro Biguaçu. Em resposta à indicação 247/2012, solicitando atendimento ao senhor Pedro Seu Celeste, a Secretaria de Assistência Social e Habitação tem a colocar. Esquecemos que o senhor acamado chama-se Danilo, tendo Pedro irmão e cuidador. A família desse senhor é acompanhada por essa secretaria desde 2000. Após o falecimento da sua mãe em fevereiro de 2011, esse acompanhamento foi intensificado através do CREAS, devido à situação de saúde que se encontrava o senhor Danilo, amputado, a situação do risco de sua irmã Edith, pessoa com deficiência intelectual. Na época, aconteceram atendimentos e reuniões com familiares, com encaminhamento ao Ministério Público, que decidiu que o grupo de irmãos não deveriam ser separados, apesar das dificuldades da senhora Edith de promover seus cuidados e cuidar do irmão, ficando o seu Pedro responsável pelos dois. Na ocasião, foi realizado encaminhamento ao benefício da prestação continuada, BPC, para a senhora Edith, que passou a ser beneficiária, visto que anteriormente a mesma era sustentada pela mãe. O seu Danilo também recebe um salário mínimo e o seu Pedro trabalha na construção civil. Alguns familiares residem aos redores. A dinâmica familiar apresentada dificulta a atuação dos profissionais que os acompanham devido aos seus costumes. A última visita realizada pela equipe do CREAS foi do dia 24 de agosto de 2012, constando vários encaminhamentos que aguardam o retorno de outras instituições. A equipe do ESF atende sistematicamente o seu Danilo.
Quanto à necessidade levantada por Vossa Senhoria com relação à saúde, estaremos fazendo caminhamento à Secretaria de Saúde para que tome providências. Teosamente, Ana Paula Medeiros e Silva Vicente, gerente de proteção básica. Ofício número 513/2012, Gabinete da Prefeitura de Biguaçu. Senhor Presidente, em atenção ao ofício 296/2012 dessa Casa Legislativa, estamos encaminhando a licença ambientais para macrodrenagem, conforme solicitado e anexando a imagem, onde está sendo depositado o material considerado bota fora. Quanto aos demais documentos da macrodrenagem, para que as possa se atender o pedido na sua totalidade, solicitamos a Vossa Excelência que os mesmos sejam especificados objetivamente, pois como se trata de uma obra de grande envergadura, a quantidade de documentos é muito grande e são centenas de papéis a serem selecionados e relacionados em cópia. Tesouramente, José Castelo de Champos, Prefeito Municipal. Ofício número 492/2012, Biguaçu, dia 20 de dezembro de 2012. Senhor Presidente, em entendimento disposto do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, comentando o artigo 5º, inciso 1º da Lei Federal número 10.028/2000, estou encaminhando a Vossa Excelência para conhecimento o acompanhamento da fiscalização por essa Casa Legislativa, cópia dos relatórios de gestão fiscal, com dadas informações da execução fiscal do segundo quadrimestre de 2012. Manuel Custódio, Secretário Municipal da Fazenda. Poder Legislativo, Projeto Lei número 69/2012. Autor José Braida Silveira, institui o dia 8 de outubro como o Dia do Nordestino e da outras providências. Poder Legislativo, Projeto de Lei número 68/2012, denomina via pública Rua Pedro Paulo Amorim e da outras providências. Autor Wilson Norberto Alves. Indicação número 273/2012, melhoria de rede elétrica. Autor Wilson Norberto Alves. Vereador afirmado, vem nos termos regimentais dessa casa, solicita a Vossa Excelência que encaminhe ao Secretário de Orçamento Participativo, o Sr. Reinaldo Marcelino, melhorias na rede de energia elétrica do Estado Geral da Estiva, unidade consumidora 11.244.5 do Sr. Marcelo Neni Machado. Sala de sessões, dia 8 de outubro de 2012, Wilson Alberto Alves, vereador. Indicação número 274/2012, melhoria de rede de água. Autor Wilson Alberto Alves, vereador afirmado, vem nos termos regimentais dessa casa, solicita a Vossa Excelência que encaminhe ao secretário do Orçamento Participativo, o senhor Reinaldo Marcelino, melhoria da rede de água na rua Delfino José de Souza Filho, no bairro Jardim Janaína. Sala de sessões, dia 8 de outubro de 2012, Wilson Alberto Alves, vereador. Agradecemos a participação do nosso primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, e abriremos agora o horário para as manifestações parlamentares, iniciando pelo horário reservado ao Partido Progressista, convidando o vereador Lédio Guerra para que utilize a tribuna. Senhor Presidente, senhores vereadores, munícipe, internauta, ouvinte da Rádio Biguaçu FM, meu boa noite. Quero cumprimentar especialmente minha esposa, Loreni, meu irmão que veio de Salvador para votar no vereador Led e no prefeito Castelo, e também cumprimentar a minha assessora Raquel. Muito bom poder voltar aqui mais uma vez como candidato reeleito, aquele que todos julgavam não ser eleito, aquele que todo mundo falava que estava fora, aquele que a mídia massacrou, pisou, humilhou, mas aquele que fechou a boca e botou o joelho no chão e entregou para Deus. Porque é isso que se faz uma pessoa que tem hombridade, que é honesta. E eu queria citar a passagem que está em Juízes, quando Deus chamou um homem chamado Gideão, sofrido, sua família sofrida, seu povo sofrido, e disse para ele: Gideão, eu quero
te usar para defender o meu povo. E Gideão prontamente se colocou, e Gideão foi humilhado, e Deus disse para ele: escolhe o povo, chama o povo. Se juntaram 32 mil. E Deus disse para ele: Gideão, é demais. Eu quero te dar a vitória, mas é com menos gente. Para não dizer que foi eles que ganharam a força do braço. Eu quero menos, para dizer que foi eu que dei a vitória. E diminuíram, escolheram, veio para 10 mil. E Deus disse: ainda é demais. Manda eles todos agora ir lá no rio Ribeiro de Água. E aqueles que beber água de joelho com a boca na água, esse não serve. Mas aquele que pegar a água com a mão e colocar na boca, esse serve, que vai separando. E sobraram 300 só. E Deus disse: com esses 300 tu vai vencer a batalha. E realmente sobrou pouco. Os midianitas subjugaram os 300. Mas só que não foi os 300 que lutaram, foi Deus que lutou por eles. E da mesma forma, não foi só esses que estavam comigo que lutaram, mas foi Deus que pelejou pela minha causa. Então eu sou agradecido a Deus. Eu precisava dessa vitória não para minha grandeza, não para mim, mas essa vitória para a honra e glória do nome de Deus. Para a honra e glória do nome da igreja, que tentaram colocar a igreja na lama. Mas quem tem um Deus e serve um Deus, pode ter certeza que jamais será derrotado. Quero dizer que eu já sabia, uns 2 meses antes da eleição, eu sabia que eu seria um vencedor. Não importava a posição que eu ia estar. Mas eu tinha certeza, porque o Deus que eu sirvo fala, e quando Ele promete, Ele cumpre. Eu tinha certeza, não importa. Preparei o arsenal todo da vitória. Fiquei pronto ali, o pessoal tudo apavorado, não vai dar. Calma, não terminou ainda, vai dar, vai acontecer. E a festa correndo solta. Parece que é uma coisa de doido. Mas quem tem fé não se abala. E de repente veio para 21º, veio para o 18º, faltava alguma coisinha, e daqui a pouco o Terrier, vereador Red, aí quem deu a notícia no rádio fez um suspense, diz: olha, grande surpresa, e soltou um sonzinho. Realmente é grande surpresa mesmo, para quem foi enterrado vivo. Conseguiu sair, como Feijó estava lá morto no pó, mas do pó se levantou. E levantei com força total, porque aquele que está comigo é mais forte do que aqueles que estão por aí. Pode ter certeza disso. Vamos trabalhar incansavelmente como trabalhamos sempre. Vamos lutar, vamos trabalhar em prol da comunidade. Embora que muito falam de nós, muita gente tirou proveito para criticar de mim. Um dia eu liguei para o diretório e disse: tem muita maioria, ninguém acredita em mim. Pergunta isso para o prefeito, pergunta isso para o Matheus, pergunta isso para o Leandro, pergunta para eles que eu liguei. Mas estão enganados, porque eu vou estar lá. No dia 1º, eu vou ser novamente diplomado novamente. E assim aconteceu. Porque eu confio em Deus. Quando o homem falha, Deus levanta. E também quero falar, José foi jogado lá na cisterna pelos seus irmãos, seus companheiros. Aquele que era seu sangue, aqueles que eram para lhe defender, jogaram na cisterna. E de repente alguém vem, vamos vender ele. Os ismaelitas pegaram ele, então agora vai ficar numa boa. Ele pensou estar numa boa. Foi para a casa de Potifar, lá jogaram ele na prisão, na cadeia. Mas da cadeia ele se levantou também. E foi ser o governador do Egito e foi sustentar suas famílias, sustentar seus parentes na sua terra. Daniel, porque servia a Deus, eles não tinham o que achar na vida de Daniel para condenar ele.
disse, olha, só existe um motivo. Vamos atacar Daniel no Deus que ele serve. E levantaram o edito, durante 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o rei. E Daniel não se curvou e adorou a Deus. Mesmo no primeiro dia que ele soube do edito, ele levantou suas mãos e abriu a janela da sua casa e olhou para o lado de Jerusalém e orou a Deus. Um minutinho, senhor presidente. E quando eles estavam cuidando dele, orando a Deus, vieram lá e prenderam ele e disse, olha, rei, ele estava orando a outro Deus e não a você. Jogaram ele também lá na cova dos leões, era o edito, para os leões devorarem ele. Mas mal nenhum aconteceu a Daniel, porque Deus estava com ele na cova e tirou ele da cova vivo. E eu estou aqui vivo hoje, agradecido a Deus, agradecido às pessoas que confiaram em mim, agradecido às pessoas que trabalharam, levaram o meu nome na rua. Foi difícil, foi. Mas essa vitória foi melhor do que se eu tivesse feito 2.000 votos, porque eu estava morto e ressuscitei. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores vereadores, parabéns a todos. Mesmo aqueles que não conseguiram chegar, mas com hombridade. Estamos aqui nessa noite e sei que Deus há de abençoar a todos. Muito obrigado em nome de Jesus. Nós gostaríamos de registrar a presença na casa do vereador Ângelo Vieira, eleito na última eleição, ontem, portanto, que está na casa seguramente já adquirindo experiência para o seu mandato, que começa no dia 1º. No horário do Partido Progressista, convidamos o vereador Manuel Ayrton Pereira para ocupar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que dão honra à sua visita, quero cumprimentar o Ângelo, que seja bem-vindo a esta casa, e dia 1º de janeiro estaremos juntos aqui. Também cumprimentar em especial meu tenente-coronel eleitoral, Teia, que nesta campanha foi um batalhador não só para o Bilico, mas também para o Castelo. E dizer, Lédio, que também não aconteceu só com você certas peripécias nessa eleição. Aconteceu comigo também algumas coisas, onde fui ameaçado, onde tentaram botar o meu nome no jornal, dizendo que eu estava com a ficha suja. Botaram o nome no jornal, só que provei por A mais B que não existia nada e nunca vai existir. E também digo mais ainda, fui muito traído, bastante traído nessa política. O dinheiro nessa política em alguns momentos fez a diferença, só que como você falou, de 300 venceram a batalha. E o povo ortogou novamente outro mandato para o Bilico. Porque isso e a ingratidão aos trabalhos feitos, realizados como vereador neste município pelo vereador Bilico. Então, minha esposa, agradeço ela demais, agradeço as pessoas que trabalharam comigo, agradeço o prefeito Castelo, que em momento algum deixou os candidatos a vereadores desamparados. E eu digo mais, não foi o vereador Bilico que ganhou a eleição, foi o povo que ganhou a eleição. Porque, como eu sempre digo, eu trabalho para o povo. Não vou envergonhar nunca, como vereador, o meu povo que votou e aquele também que não votou em mim, e principalmente aqueles que se tornaram meus inimigos em cima da hora. Quero agradecer a todos, agradecer os internautas que estão nos assistindo, e dizer, vereador André, foi uma vitória maiúscula que nós tivemos, contra tudo e contra todos. Obrigado, presidente. Ainda no horário do Partido Progressista, convidamos o vereador Wilson Norberto Alves para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que dão a sua presença, especialmente o meu querido e amigo Ângelo, parceiro da minha comunidade. Dizer, Ângelo,
que é mais um para ajudar a corda da nossa comunidade Bom Viver. E dizer, senhor presidente, que nós tivemos a felicidade de agora ter um terço dessa Casa Legislativa representada pelo bairro Bom Viver. Elegemos 5 vereadores. Então temos um compromisso maior agora. Queria agradecer também aos nossos queridos internautas, a Biguaçu FM, e dizer de que foi uma campanha difícil para todas, mas que dizer também de que o respeito de alguns deles, ou pelas suas maiorias, de o prazer de a gente andar de casa em casa dentro do nosso município, dentro daquilo, senhor presidente, que a gente vem fazendo e ainda que devemos fazer. Porque tem muitas e muitas coisas ainda que nós podemos fazer, nós aqui unidos nessa Casa Legislativa, que podemos mudar um pouco a nossas comunidades onde é que nós representamos. Porque, mesmo com todo o nosso empenho, vereador André, vereador Braz, vereador Ademir, vereador Bilico, a todos os outros, Edis, tem muita coisa para se fazer ainda. Eu estava ouvindo na CBN Diário uma entrevista, aí tinha um dos participantes disse: a época da eleição, a época melhor que se existe para realmente se resolver todos os problemas dos municípios e do Brasil. Mas nós, senhor presidente, nessa casa, não tenho vergonha de dizer que somos excelentes representantes. O que nós fizemos nesse período de 3 anos e 9 meses, ninguém pode dizer de que essa Casa Legislativa se colocou à disposição. Porque não teve até hoje tanta audiências públicas, senhor presidente. Tantas reuniões com as dificuldades, Banco do Brasil, Correio, Caixa Econômica, Casan, Polícia Militar, Celesc, INSS e outras instituições, associações. Foi feito nessa casa. Mas na hora de pegar os jornais de nosso município, com todo respeito a todos, não foi colocado nenhum e para valorizar essa Casa Legislativa. Foi não, vereador? Pois é isso que eu acho, porque assim, eu acho que esses trabalhos dos vereadores, todos eles deveriam ser feitos, o informativo da Câmara, via jornal, que seja colocado esses trabalhos realmente na íntegra, entendeu? Porque não acontece isso, aí o povo lá fora pensa que o vereador só vem aqui uma vezinha e sai e vai para casa, vai dormir ou vai para a praia e não sabe que o vereador trabalha 24 horas, muitas das vezes por dia, lutando pela comunidade, batalhando, né? E fica desinformado disso. Eu acho que tem que se criar um organismo dessa forma para que possamos mostrar o nosso trabalho como ele é feito de verdade. Obrigado. Eu queria dizer mais, senhor presidente. Obrigado pela parte, senhor vereador. Dizer mais, senhor presidente, porque eu tive 99%, senhor presidente, satisfação e motivo nessa casa. Nós tivemos 1% que eu não tive. Porque, como o vereador Bilico falou, o vereador Lédio, também tentaram degrimir a minha imagem. Mas a gente é mais forte. Também tentaram, por vários meios. Mas eu nunca vi, e torço para nunca ver, que o mal sobressai sobre o bem. O bem sempre vai ter na frente. Pode ter certeza. Demora às vezes um pouco, mas também sai. Vossa Excelência também, vereador André. O pastor Nacer também passou por isso. O vereador Bilico não está aqui na tribuna, no plenário, também passou por isso. Mas somos todos os vencedores. Aqueles que não tiveram a felicidade de se reeleger, mas vai ficar gravada a passagem que tiver nessa casa. Para sempre. Sempre. Sempre vai ficar gravada. Porque, muito ou pouco, todo político, mal ou bem ou bom, ele deixa a sua marca. Nós deveríamos de criar, senhor presidente, além daquilo que já sai no jornal,
um jornal mensal dos trabalhos realizados dessa Casa Legislativa. Um encadernado daquele. Deveria. Porque muitas vezes passa da sessão, já que já teve um grande avanço de passar aquilo que nós, criado por nós, por essa casa, os informativos da Câmara. Mas não deveria ter um mensal de todos os atos do vereador. E também deveria ser jogado nos terreiros das casas. Eu quero ver se vai ter alguém para pagar para jogar. Não vai ter. Pode ter certeza. Se nós nos reunirmos e pagarmos ou autorizarmos descontado dos nossos olerites, não vai ter ninguém para jogar no terreiro das casas. De madrugada, que é sensacional, né? Porque a hora extra, né? O horário especial, não tem. Mas para desgraça, tem, senhor presidente. Infelizmente. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todos que se dedicaram à minha campanha e à campanha do nosso querido prefeito Castelo, todos as meninas de rua, a turma da minha assessoria, de que não tiveram horário, não tinha momento da gente cobrar. Eu quero pedir desculpa às vezes porque eu tem horas que eu saio um pouco fora de sério, mas dizer que sou muito feliz e agradecer a todos aqueles que acreditaram e que continuem acreditando, porque irei fazer de tudo para não decepcionar nenhum deles. E dizer que começamos uma renovação do contrato para mais 4 anos. E dizer também que todos aqueles de que tinham vontade de votar e que nos devem votar, eu tenho um agradecimento especial. Porque aquele também, se muitas vezes não votou, pede 1, 2, 3 votos, e de um voto faz 3 votos. Quero agradecer aqueles que torceram pela minha campanha, mas também dizer àqueles que saíram na rua e dizendo também para dividir os meus votos, realmente ainda, mesmo assim, ainda consegui, senhor presidente. Dizer que eu estava mais votado, dizer assim, não, o vice já está votado, pode dividir o voto. O Pialinho, meu amigo, meu querido, não, o vicinho estava votado, não, dividiu o voto. Deixa eu dizer para ele o carinho, o respeito até a pessoa dele, que era o que, assim, que era notório quando ele dizia assim, olha, isso foi aquele cara que chama tudo de vice. Então eu não precisava dizer quem era, e dizer também que vencemos, passamos todos os obstáculos que tivemos. Quero dizer, Ângelo, que pode contar comigo aqui nessa Casa Legislativa, fosse meu parceiro, tu sabes disso, e és meu parceiro, és meu amigo particular. Torcei, só um minuto, senhor presidente. Quando eu me referi, vereador do Mastro Gituta de Souza, eu quando disse que nós tínhamos 5 para representar o bairro, não queria dizer do meu partido, estou dizendo das nossas comunidades, Janaína e Bom Ver. O vereador Ângelo, o vereador Fernando, o Pissudo, o vereador Manuel Zé de Andrade, o Maneca, eu, o vereador Wilson. Então fizemos lá 5 vereadores. E lamentavelmente, vereador Demir, não contamos com você, mas você sempre ficará na nossa memória, porque se eu estou nessa casa também, foi aprendizando com Vossa Excelência. E aprendi muita coisa. Isso eu sempre terá gravado e guardado no meu coração. Que Deus abençoe todos nós. Obrigado. No horário reservado ao PMDB, convidamos o vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que dou a honra da sua visita, em nome do nosso vereador eleito, eu cumprimento os demais, nosso amigo Ângelo, sargento da Polícia Militar, o qual eu tenho muito orgulho, Ângelo. Você passou por grandes momentos e muitas tentações, mas conseguiu vencer essas barreiras, não atender às ofertas e apostou em Deus e no povo. Você é um grande vencedor também. Em nome do Ângelo, todos os demais aqui presentes, nossos internautas e ouvintes da rádio Biguaçu FM. Senhor presidente, primeiramente gostaria que essa casa encaminhasse um ofício de condolência ao meu tio, aos familiares do meu tio, Antônio Schwartz, que conheceu. Ele faleceu no dia 5, na sexta-feira, às 18 horas, e foi sepultado às 16 horas, que infelizmente participei do velório, mas não pude acompanhar ele até
ao cemitério. Uma perda muito grande que a nossa família teve num momento onde a gente muito precisava, mas que infelizmente, né, assim Deus quis, assim Ele levou. Então peço essa gentileza de Vossa Excelência. Também, ofício que foi recebido aqui, quem pediu foi o vereador Nino, que se pudesse encaminhar esse ofício à sua residência, que é o ofício 503/2002. Senhor presidente, também quero aqui agradecer a Deus por mais uma vez Ele ter dado a oportunidade e agradecer ao meu partido PMDB, agradecer a coligação junto com o PSD, PSB e PCdoB, PT do B, por essa coligação, esse apoio, essa batalha que a gente teve esses 3 meses de nossa eleição. Todos sabem a dificuldade que a gente tem, né? Não foi fácil, Lédio, acusações, processo, difamação, minha família, minha mãe, que Deus o tenha, não escapou dessas eleições, usaram de todo o meio, como foi colocado aqui, quero ver se joga o jornal também, na rua, como jogaram, usando até meu próprio filho que estuda, né, sendo, né, brincados, outras crianças, né, gozando dele. Infelizmente, para mim foi uma eleição muito suja em Biguaçu, que acho que a justiça eleitoral tem que rever, onde a gente viu em todos os bairros, a maioria próximo a menos de 200 metros da zona eleitoral, ou talvez um pouco mais de 200 metros, churrasco, bebida, boca de urna, paga. Meu Deus, foi a maior vergonha que eu já vi na história de Biguaçu. Eu nunca tinha visto tanta coisa numa eleição. Isso não é a eleição. Por isso, eu digo que nós, com todas as dificuldades, não é porque perdemos, não. Acho que a gente não perdeu. PMDB, quando a gente perde, é quando perde alguém da família, quando perde aquilo. Eu acho que a gente ganhou na experiência, ganhamos no conhecimento, ganhamos na amizade, onde a gente pôde ir trabalhar, ganhamos as pessoas que veio e nos procurou, ganhamos num pensamento do que é bom, levamos nosso recado às pessoas, tentamos fazer o melhor, né? E infelizmente não fomos compreendidos, e eu tenho certeza que a minha derrota não foi das pessoas do bem. A minha derrota surgiu das pessoas que, infelizmente, foram induzidas a votar ou, né, de uma forma que ilegal, que não poderiam, né, ter feito. Mas não adianta chorar, negócio a gente tem que encarar. A realidade é essa. De uma forma ou de outra, o resultado é esse. A gente perdeu. E por isso, eu quero agradecer, né, agradecer o Alessandro Barbelotto, que foi meu vice-prefeito e cansado nessa luta difícil, né, onde a gente sabe do poder econômico em relação ao minha campanha. Agradecer aos vereadores, né, todos os nossos candidatos a vereadores, vereadoras, e também seus familiares. E aqui a Magali, que é a nossa grande surpresa, que vão ter mais uma mulher nessa casa, né. Quero agradecer a vocês, a todos os familiares, né, agradecer de coração ao Maneca, ao André, que foram reeleitos, ao Nino, esse guerreiro também, foi um grande batalhador, né? E aqui, como já tem o Anjo e a Magali. E também aqueles também que não tiveram o resultado, né, positivo, mas mostraram a sua força, a sua garra, seu compromisso, seu trabalho, que também estão de parabéns. Agradecer aos nossos coordenadores da nossa campanha, com muita dificuldade financeira que a gente passava, mas tinha que se virar nos 30, e de uma forma ou de outra se viraram muito bem, chegamos até um resultado muito positivo, onde elegemos 4 vereadores do PMDB que não se elegeu, mas elegeu 4 vereadores, perdendo somente para o PP, que elegeu 5. Isso foi uma vitória grande, e ainda elegemos um vereador da coligação, que foi o Anjo. Quero agradecer nossas guerreiras e nossos guerreiros,
pessoas que trabalharam incansável nessa eleição, né? Muitos à disposição como voluntário, né? Coisa que nos orgulhou muito, né? Isso nos deixou muito contentes, né? Agradecer também, de modo especial, a todo o povo do Biguaçu. Todos. Independente se votou em mim ou não votou em mim, eu acho que cada um fez a sua parte, né? Teve a sua oportunidade, votou, achou que é melhor, e por isso eu acho que eu tive todas as casas, todos me receberam bem, né? Eu devo essa obrigação e devo agradecer a todos os biguaçuenses, todos os nossos munícipes que nos receberam, não só a mim, mas também todos os nossos candidatos, nossos cabos eleitorais, o nosso pessoal. Só um minuto, presidente. As pessoas que bateram nas suas portas para pedir o voto. E também, né, de modo especial, aos 14.991 votos. Isso é muito voto para quem, numa eleição com tanta dificuldade, e é uma eleição da forma que a gente disputou em Biguaçu. Quero agradecer de coração, né? E se eu esqueci de alguém, a gente pede desculpa, porque é tanta gente nesse momento que a gente tem que agradecer e que a gente às vezes acaba esquecendo. Mas que aqueles que direto ou indiretamente participaram do nosso governo, aqueles que nos ajudaram, nossos empresários, muitos outros, a gente também deixa o nosso agradecimento e quero desejar, né, aos novos vereadores sucesso, né, muito sucesso, que realmente defendem as causas do nosso município, da nossa população. E também desejar ao prefeito reeleito que ele tenha, né, que olhe mais um pouco para a nossa comunidade, olhe para as crianças, povo carente, olhe pela educação, uniforme, material, porque quem tem 2, 3 filhos na escola não tem condições, muitas vezes, de comprar material. Faça mais creches, que realmente, eu andei de casa em casa, e precisa, gente, urgente. A escola, período integral, tenta trazer para Biguaçu, porque vai atender bem. É isso que a gente pede ao novo prefeito, para que ele também tenha sucesso nessa mais 4 anos dele, e que Deus que ilumine a todos aqueles que forem eleitos. E lógico que eu, graças a Deus, que eu já tenho me nomeado, porque eu tenho na mente que eu não perdi. A gente ganhou mais uma eleição, mais uma etapa, a gente ganhou de ver mais uma vitória no nosso compromisso perante o nosso povo. Obrigado. Nós queremos também agradecer a presença da vereadora eleita enfermeira Magali. Seja bem-vinda. Já está naturalmente se preparando para dia 1º assumir as suas funções e sei com certeza que irá desempenhar de uma forma correta. Seja bem-vinda. Ainda no horário do PMDB, convidamos o vereador André Clementino da Silva para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, demais munícipes aqui presentes, internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, meu muito boa noite. Depois de 30 dias licenciado aqui da Câmara, estou de volta, com muita saudade com certeza, por isso eu concorri, vereador Wilson, novamente ao cargo de vereador, e tive a felicidade novamente de ser eleito, graças a Deus. Mas quero parabenizar todos os candidatos eleitos e reeleitos, parabenizar, desejar boa sorte, sucesso na caminhada, aqueles que não tiveram a felicidade, mas a gente sabe que todos lutaram para esse objetivo, e parabenizá-los todos da mesma forma. Quero destacar a presença e também parabenizar os vereadores do PMDB eleitos, o vereador Nino, que está de volta a essa casa, o vereador Maneca, reeleito, a vereadora Magali e o vereador do PSD, que é da nossa coligação, o Ângelo. Parabéns a todos, boa sorte e todos reeleitos, no geral. Da mesma forma, muitos candidatos vieram aqui, muitos vereadores, e disseram que tiveram algumas perseguições, alguns comentários infelizes, matérias em jornais e assim por diante. Eu também não fui diferente, né? Na última eleição, tinha pessoas que me ajudaram, botaram matéria em jornal, panfleto, disseram que tinham me elegido, e tentaram me prejudicar, né, vereador Vilico? Da mesma forma,
mas Deus está vendo o que a gente faz pela população. Pessoas que não acreditavam, que diziam na praça que ficavam ali sem fazer nada, que o vereador André nunca mais chegava. E o resultado foi nas urnas. A gente tem que ter fé sempre em Deus, no povo e no trabalho que a gente faz. E não foi diferente. Então, passei por esse motivo, por esse momento também difíceis nesses 4 anos passados, nesses 4 anos agora, 3 anos e meio. Mas tive a felicidade. Essas pessoas todas que trabalharam para mim na última campanha e não trabalharam nessa, quero dizer que a diferença foi de 15 votos. Eu peguei 1.558 na primeira e nessa 1.543. 15 de diferença. E é o 15 do meu coração. Permanece no coração o 15, apesar de não vencer as eleições, mas a diferença foi mínima, 15 votos. Deve ser esse pessoal que me abandonou aí, que achou que eu não fiz um bom trabalho. Então o recado está dado para eles aí que torceram contra. Mas quero em especial realmente agradecer a Deus pela vitória, por me deixar mais 4 anos nessa casa trabalhando pela comunidade. Agradecer a minha família, a minha esposa Aline, a minha filhinha de 8 meses, a Maria Clara, a minha mãe, a dona Divalma, o meu pai, o seu Alcides, todos os meus familiares, irmãos e irmãs, todos os meus eleitores, aquelas pessoas que estiveram ligadas diariamente na minha campanha, que botaram uma placa, que ligavam, André, vem para cá, que aqui tem 2 votos, André, vem caminhar nessa comunidade que tu não veio ainda, André, volta aqui para arrumar esse voto, e assim por diante. E deu certo, essas pessoas, eu quero realmente agradecer aquelas pessoas que botaram a placa dizendo eu voto no André porque eu acredito no trabalho do André. Não foi aquela placa, né, colocada, tem que colocar, não, a minha placa foi a placa solicitada. E eu agradeço as pessoas porque elas trabalharam de coração, acreditando no meu trabalho. Quero dizer para todos, os 1.543 eleitores, de coração, que eu vou continuar trabalhando por todas as comunidades, esse é o meu compromisso. Acabou a eleição, acabou essa guerra, essa briga, essa politicagem, esse rolo todo, jornal de um lado, jornal do outro, falando mal desse, falando mal daquele. Então, a gente acabou a eleição, que bom, agora é o momento de trabalhar pela população e pela comunidade. Esse é o meu objetivo. Pode ter certeza que vai ser da mesma forma. Vou adotar a mesma prática. Nesses 3 anos e meio foi assim, e nos próximos 4 será também. Porque deu certo, o resultado apareceu na urna, então vou dar continuidade ao meu trabalho dessa forma. Fazendo sempre uma oposição limpa, séria e honesta. O que for bom para o povo de Biguaçu, o PMDB tenho certeza que vai votar favorável. Não será diferente, vereador Tuta. Vossa Excelência esteve presente nessa casa nesses 4 anos nos acompanhando, e o PMDB sempre fez uma oposição limpa e séria. E não será diferente. Muito obrigado, de coração, a todos os eleitores, a todos que confiaram, que torceram, que rezaram, que me ligaram, que me apoiaram. Muito obrigado mesmo. O meu compromisso está firmado. É com todos vocês. Todos vocês que me apoiaram e todos vocês que acreditam em mim. E por todos os moradores de Biguaçu. A vitória não é minha, a vitória é nossa. Muito obrigado. No horário reservado ao PSDB, convidamos o vereador Ademir Correia para que ocupe a tribuna. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, o município demora suas visitas, nossos internautas, aos ouvintes da Rádio Biguaçu FM, boa noite. Senhor presidente, é muito fácil às vezes a gente justificar derrotas e vitórias. As vitórias você sempre justifica com alegria. E muitas derrotas você não consegue justificar com alegria. Eu digo o seguinte, que todas as situações, para mim na minha vida, todas elas são um ensinamento. Se eu ganho, é porque eu tive um ensinamento bom. Se eu perco, é porque eu tive um ensinamento ainda melhor. Antes de tudo, de eu dizer mais alguma coisa, eu queria dizer ao meu amigo, amicíssimo e respeitado homem público de Biguaçu, que se chama Ivo Dalagnello.
ele falou uma frase num jornal, e ele deve estar mal informado, ou ele não leu o processo do qual eu participei. Porque é um homem do qual eu disse e assinei embaixo de que tem toda a minha confiança, a minha confiabilidade como homem público e homem e amigo particular. O Ivo é um homem público intocável, o Ivo Dallagnello. Infelizmente, ele disse que eu poderia avisá-lo de algumas coisas que estavam acontecendo. Eu cansei de avisar todo mundo. Avisei o Tuta, avisei todo mundo como as coisas estavam acontecendo. E procurei a dizer como eu deveria de fazer. Eu fiz a minha parte como legislador. Porque eu sou pago, não vim aqui chamar, bater nas costas de todo mundo. Eu sou pago para defender o dinheiro público e vou defender eternamente. E às vezes eu pago caro por isso. É um ensinamento. É um ensinamento. Quero agradecer as quase 400 pessoas que votaram em mim, mas tenho certeza absoluta que votaram com bastante consciência. Também não quero tirar a consciência das outras pessoas que votaram em outros candidatos. Eu estou falando aqui das pessoas que votaram em mim. Quero agradecer a equipe, não foi muito grande, mas foi de qualidade, do qual eu coloquei, né? O Edson, o Bério, a Maiara, a Michele, a Ana Paula, a Juscelia, o seu Luiz, o Gonzaga, o Tião, a Lilian, muitas e muitas pessoas, minha esposa, meus filhos, meu genro, e assim por diante, que me ajudaram, né? Quero agradecer também todas aquelas pessoas que foram nos meus... Quando eu não queria colocar algumas placas, essas pessoas me criticavam e diziam que eu não estava no caso, o prefeito Castelo. Eu estava me precavendo de que coisas já tinham acontecido numa eleição passada, de que bem eu colocava uma placa, iria alguma pessoa, algum candidato, ou alguma pessoa de algum candidato, ou de interesses que não queriam que eu me elegesse, iam lá fazer propostas. Evidentemente, senhor presidente, que tem aqueles eleitores, que tem aquelas pessoas de equipes, que não se vendem e não te trocam por direito nenhum e tem caráter. Mas tem outras que não. Então, é evidentemente que alguns pagam e pagam caro por isso. Eu estou na política há 19 anos. Ninguém ameaça em levantar o dedo para mim. Ninguém. Nem o político de Biguaçu e nem a autoridade de Biguaçu. Porque já participei com juiz, com promotor, com delegado, com coronel da polícia, com todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. De vários e vários questionamentos e de várias e várias reuniões a benefício de Biguaçu. Fiz e continuarei fazendo muito por Biguaçu. Fiz e continuarei fazendo muito por Biguaçu. Porque até dia 31 de dezembro estarei nessa casa, que só Deus me tira. E após isto, já comecei hoje, ser o vereador externo dessa casa. Porque serei candidato a prefeito na próxima eleição. Quem quiser ser o meu vice, ou quiser talvez me escolher como vice, eu sou candidato. Eu sou candidato a prefeito. E tenho certeza que muitas pessoas vão me apoiar, porque o meu nome já sai com 17% e 18%. Pela seriedade, pelo caráter, pela honestidade, pela transparência do que eu defendo o dinheiro público. Eu vim aqui, já denunciei essa casa, e provo por que denunciei. E são documentos que estão no Tribunal de Contas que provam por que eu denunciei. Porque eu estou aqui pago para fiscalizar o dinheiro público aqui do Poder Legislativo e lá do Poder Executivo. E não tenho medo, né, porque faço isso com o maior prazer, porque eu estou sendo pago por isso. Eu queria dizer ao vereador Ângelo, ainda não é, mas já venceu a eleição, que agora vai apresentar o nosso bairro, claro, evidentemente, todo o município. Mas também o vereador Fernando. Né? Então, o vereador Wilson disse aqui que são cinco vereadores que lá se elegeram. Nós temos, Ângelo,
uma situação muito grave lá no nosso bairro. Foi quando a escolha da Câmara, nós fizemos o plano diretor, e foi estudado por 3 ou 4 anos na época do governo Tuta. E lá ficou para ser colocado uma área industrial e comercial, lá naquele terreno da Edil. E do outro lado, para fazer, isso o vereador Maneca já sabe, e ajudou a que isso acontecesse. É para fazer campo de futebol, uma pista de atletismo, praça e playground. Lá é lugar de fazer. Ali na Indígena é para fazer pequenas indústrias e comércios não poluentes que vão dar para o nosso bairro mais ou menos 800 empregos. Por baixo. E uma economia incomparável. Então eu gostaria que todos os vereadores, que lá já tem 5, então eu gostaria que todos os vereadores defendessem. Senhor presidente, por gentileza, eu quero contar com vossa benevolência como é de praxe já nessa casa. Mais um minutinho. Por isso é que nós estamos aqui na nossa casa, nessa casa. Não é para defender os interesses de alguns capitalistas ou coisa parecida, de loteadores, de construtores, etc. Que bom que vai fazer apartamento. No nosso bairro Bom Viver, nós temos quase 2.000 apartamentos já. Para construir mais 2.800, nós não temos infraestrutura nenhuma para construir mais isso. Então, eu quero que fique bem claro, porque eu serei um vereador externo dessa casa a partir do dia 1º de janeiro e vou fiscalizar e vou ajudar a fazer tudo com transparência nesse município. Quero aqui parabenizar o prefeito Castelo, do qual eu votei e trabalhei, que muitos disseram que eu não fiz, mas eu não tinha. Na minha música, por exemplo, tinha, falando do prefeito Castelo, muito mais que muitos vereadores. Só fiz placa com o nome do Castelo, não fiz nenhum qualquer outra propaganda que não fosse aquela de que ele deu para ser colocado, né? E agradecer também todo o apoio que ele me deu, né? E infelizmente eu não me elegi, mas ele se elegeu, né? Quero me colocar à disposição, mesmo assim, do município, e lutarei pelo município, porque muito fiz pelo município, e dizer que eu continuarei sendo o ficha limpa e o vereador transparente que já está há 19 anos nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda no horário do PSDB, convidamos o vereador José Braz da Silveira para ocupar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, quero destacar a presença e agradecer a presença já dos neo-vereadores, a vereadora Magali, enfermeira, o vereador Ângelo Vieira, o vereador Fernando Duarte. Agradecer a presença de todos os presentes, agradecer a presença da minha esposa Eliana, de todo o pessoal aí dos meus assessores, a Cirlei, o Motter, o Zebrinha, enfim, a todos os presentes. Cumprimentar também os ouvintes da Rádio Biguaçu FM e os internautas que nos acompanham. Inicialmente, quero fazer um agradecimento à população de Biguaçu pela minha recondução a esta casa, fui reeleito. Diria que não estou completamente feliz, porque esperava uma performance um pouco maior do nosso partido, vereador Ademir. A gente tinha um plano de sair um pouquinho melhor nesta eleição, infelizmente não tivemos tantos votos como desejava. Mas eu, como vereador eleito, quero agradecer aos votos de todos os 20 candidatos do PSDB e do PRTB, nós tínhamos uma candidata do PRTB. Em nome de vocês todos, eu estarei aqui nesta casa representando o nosso partido. E fico feliz, vereador Ademir, que Vossa Excelência já se coloca à disposição para ser candidato a prefeito pelo PSDB no próximo pleito. Um partido que começa no dia seguinte a uma eleição, com um candidato já lançado, pode se dar por orgulhoso. E é assim que eu me sinto como presidente do PSDB e enalteço a atitude de Vossa Excelência. Quero cumprimentar o Justino, meu amigo Justino, da Praia João Rosa, e em nome dele cumprimentar todos os nordestinos que moram na nossa querida Biguaçu. Ele mora no bairro Saveiro, sim.
Praia João Rosa, bairro Salveiro, ali encostadinho, né? Depois do Rio é Salveiro, né, Justino? E dizer que tive essa ideia e discuti a possibilidade de adotarmos o Dia do Nordestino em Biguaçu. Fiz um levantamento, uma pequena pesquisa, e chegamos à conclusão que em Biguaçu tem morando em torno de 4.000 nordestinos, se formos contar também os filhos dos nordestinos que para cá vieram e nasceram aqui. É um contingente de pessoas muito grande, eles se adaptaram muito bem aqui e têm participado nos últimos 40 anos, quando vieram os primeiros, têm participado ativamente do nosso progresso, do progresso da nossa Biguaçu. E o dia 8 de outubro foi escolhido em razão de ser o mesmo dia que é comemorado o Dia do Nordestino em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde tem realmente muito nordestino. E também o centenário de nascimento de Antônio Gonçalves Silva, que é o conhecido poeta Patativa do Assaré, poeta cearense, poeta, compositor e cantor cearense. E eu acho que o projeto já foi lido no expediente, agora passa pelas votações, e tenho quase certeza absoluta que a Casa acatará esta proposição, para que daqui para frente a gente possa comemorar sempre no dia 8 de outubro, o Dia do Nordestino. Os nossos irmãos nordestinos que para cá vieram e têm contribuído muito com a nossa cidade. Então fica aqui a minha homenagem a todos os nordestinos de Biguaçu. O projeto está dando entrada nesta casa hoje, mas tenho certeza que será aprovado e daqui para frente temos esse dia para comemorar com todos os nordestinos que aqui residem o seu dia. Quero também ainda dizer a você, presidente, a Vossa Excelência, que um pouco antes da eleição, em agosto, eu fiz um pedido a Vossa Excelência para que aquela proposta de CPI da Cavan fosse iniciada somente hoje, no dia 8 de outubro. Porque eu não queria que ninguém falasse que eu estava propondo aquela CPI com objetivos políticos. E hoje eu recebi uns 20 telefonemas de pessoas me perguntando se eu iria fazer a Vossa Excelência esse pedido hoje. Então eu estou pedindo a Vossa Excelência, presidente, porque a Casa diz no regimento que não pode ter mais de 3 CPIs. Mas as outras 2 que estão em andamento, elas já venceram o seu prazo e elas já estão automaticamente arquivadas. Então eu queria me colocar a Vossa Excelência, eu tenho interesse em apurar esses fatos, ainda este ano. A partir de hoje eu estou à disposição de Vossa Excelência. Assim que Vossa Excelência entender oportuno colocar em votação do plenário essa proposta de apuração daqueles fatos, fora do calor das eleições, fora das paixões políticas, eu não tenho interesse nenhum em fazer proselitismo político. Por isso estou fazendo isso hoje, um dia após a eleição, mas para apurar com isenção, apurar com responsabilidade, porque a cidade precisa uma resposta para esta situação. Então, Vossa Excelência, fique à vontade, não precisa ser agora, pode ser na próxima sessão ou quando Vossa Excelência assim entender, mas eu estou cumprindo o meu compromisso que solicitei há 2 meses atrás, para que Vossa Excelência tomasse essa atitude a partir da data de hoje. Estou então agora cumprindo esse compromisso, pedindo a Vossa Excelência que assim proceda, porque cria-se uma expectativa, cria-se uns fatos, joga-se na mídia as informações e não pode ficar sem uma apuração. Então eu estou me colocando à disposição para apurar. Não existe condenação nem acusação de ninguém por antecipação. É apenas o desejo de apurar os fatos, verificar. Se houver culpados, a gente pede as devidas ações, atitudes, e se não houver culpado, vamos ter a humildade de chegar aqui e dizer que foi tudo boato e que não tinha nada a ser, nada errado. Então, nesse sentido, eu quero continuar trabalhando. Estamos aí com a proposição do Dia do Nordestino, que é o primeiro projeto de lei após as eleições que está dando entrada na casa, e estou dizendo à população que quero continuar trabalhando, fazendo meu trabalho como vereador, como sempre fiz. E estou muito feliz com a reeleição e quero continuar essa luta com o mesmo empenho, com a mesma garra e na certeza
de que a cidade de Biguaçu vai poder se beneficiar do nosso trabalho, com a nossa garra, com a nossa dedicação, como sempre fizemos. Um abraço a todos e boa noite. Quero comunicar-lhe, vereador Braz, comunicar a Vossa Excelência que amanhã mesmo já farei uma consulta à Procuradoria. Vossa Excelência sabe que eu não tenho nenhuma resistência ao esclarecimento de qualquer fato que esta Câmara receba, de modo que fique tranquilo que nós tomaremos as providências. No horário reservado ao PSD, convidamos o vereador pastor Nassete Tomás de Souza para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que estão aqui presentes, os vereadores eleitos, faço um destaque muito especial, companheiro de partido, o Ângelo, por essa vitória retumbante. Quero cumprimentar com muita alegria os ouvintes da Rádio Biguaçu FM e também os internautas. Ao iniciar as minhas colocações, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência enviasse um telegrama aos candidatos que foram candidatos a prefeito nesta cidade, aos que foram eleitos e aos que não que foi eleito e os que não foram eleitos pelo processo democrático que foi desenvolvido no dia 7 de outubro, no dia de ontem. Cumprimentando essas pessoas que eu acredito que mereça realmente ser cumprimentada. Cumprimento os nossos colegas vereadores que conseguiram alcançar os seus ideais, mais uma vez, mais uma conquista, muito especialmente o vereador Wilson, que faz uma referência muito especial pelo o grande número de votos que Vossa Excelência realmente fez merecer. Quero cumprimentar. Cumprimentar o nosso presidente. Presidente, nós estamos juntos aí, juntos nessa caminhada, não como perdedor, porque na vida não existe perdedor, só existe ganhador. E nós somos ganhadores, né, de experiência. Pode ser que ninguém queira passar por uma experiência mais amarga na vida que a gente amargar uma derrota. Mas existem ensinamentos numa derrota. E eu aqui, olhando o escritor em inglês, ele diz o seguinte: a cada fracasso ensina o homem algo que ele deve aprender. O insucesso momentâneo não deve desanimá-lo. Muito pelo contrário. Seu exemplo deve servir de estímulo tanto a ele próprio como a quantos desejam participar desta atividade tão nobre que é a política. Charles Dickens escreveu essas palavras. Eu sei que, graças a Deus, eu posso louvar e agradecer a Deus pelo trabalho que a gente fez. Eu, em instante nenhum, procurei tirar voto de ninguém, ninguém vai reclamar de mim e dizer assim: o pastor tentou tirar voto de alguém. Pelo contrário, eu fiz uma campanha pautada dentro de uma lealdade, toda a equipe. Quero agradecer muito o Fernando, que tanto se esmerou de uma forma muito especial, não é? A Elaine, que também trabalha comigo, se esmeraram, foram incansáveis nessa busca de voto, nessa busca dessa conquista. Não conseguimos chegar lá, não é verdade? Com certeza Deus tem um plano melhor e um propósito maior para cada um de nós, para mim, vereador Ademir Correia, que tão sabiamente aqui usa a tribuna e faz uso como um vereador atuante, um homem sábio, que também eu cumprimento com muita alegria. Eu sei que não conseguiu chegar. Vereador Luiz Roberto Felbach, essa figura impoluta, esse companheiro, esse amigo fiel e verdadeiro.
E eu louvo a Deus pela sua vida, presidente, que sempre o senhor dá uma lição de vida. Não obstante essa cruz que Vossa Excelência carrega, isso nunca deixa para baixo. Às vezes a gente vê que até mesmo doente, cansado e muitas das vezes oprimido por tantas dificuldades, né, advinda dessa situação pela qual Vossa Excelência passa, mas está sempre aqui com a espada na mão e não deixa a coroa cair. E quero cumprimentar também nosso candidato a prefeito Tuta e quero dizer a Vossa Excelência, eu fui leal e quero dizer em todos os sentidos da minha trajetória, eu lhe honrei. Honrei em toda a trajetória, porque eu tenho um papel de homem, quando se assume algum compromisso, tu não pode fugir. E a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. Se passar disso é de procedência maligna. Fazendo uma citação bíblica. E eu confesso para Vossa Excelência que toda a nossa equipe se esmerou. Eu tinha uma equipe que trabalhava pedindo voto de casa em casa com muita dignidade e fizemos o trabalho. Hoje eu me sinto gratificado por Deus do nosso dever cumprido, do PSD, da nossa cobertura como líder da bancada. Né? Ainda sou líder da bancada. Vou perder essa liderança dia 31. Esse cargo, viu, Ângelo? Esse cargo que nós recebemos pura bucha. Mas eu posso dizer que o PSD foi um partido novo que está nascendo e vai nascer gigante, com essa instrumentalidade que vai ser o Ângelo, representando essa Casa Legislativa, que vai muito orgulhar a cidade de Biguaçu pela sua determinação. Primeiro pleito eleitoral em cima da hora, foi como candidato e ter uma expressiva votação que nós o consideramos. Felizmente, nós, naquele momento que estava formando o partido, foi o momento mais difícil da vida. Se eu tivesse ficado no Democrata, eu era eleito. Não tinha problema nenhum. Isso, o presidente do partido, o Marcondes, ele disse, pastor Nassete, o senhor vai dar um tiro no pé. Ele tinha me advertido. E eu, naquele momento, no afã de querer um novo partido, entrei nesse novo partido, não me sinto derrotado. Mas foi uma opção que eu fiz que não deveria ter feito. E hoje nós precisamos pensar muito bem em algumas atitudes que nós devemos tomar na vida, quando for para migrar para outro partido, nós precisamos pensar muito bem por essas questões. Quero cumprimentar o Cunha também pela sua vitória e desejar a todos pleno êxito, pleno sucesso. Eu não sei se vou continuar na cidade de Biguaçu, mas pretendo, se eu continuar aqui, quero ter amizade e companheirismo dessa Casa Legislativa, e eu estou junto aí. Presidente, o senhor sabe que muitas das vezes nós vamos lá junto, pegar uma vara de pescar e ficar na beira do rio, naquela marina que é um orgulho para todos nós, sem ter muitas outras preocupações, como sempre a gente carrega essa carga. Deixo a todos vocês um fraterno abraço e desejo de pleno êxito. Muito obrigado. Queremos também cumprimentar o candidato Ney Cunha, do PPS, eleito no dia de ontem, dando as boas-vindas. E dizer aos senhores vereadores que eu, por incrível que pareça, os senhores me conhecem, sabem quão emotivo eu sou, como as lágrimas chegam facilmente aos meus olhos, mas até o momento eu não derramei uma lágrima sequer pela minha não eleição. E me responsabilizo totalmente pelos erros que cometemos. Se for questão de equipe, o erro é meu. Se for questão de má condução, o erro é meu. Não é? Mas dizer que não estou triste também seria uma demagogia. Obviamente, eu me candidatei, queria me eleger, e não foi possível. E dizer-lhes que os senhores que tiverem dúvida do que eu vou afirmar agora, que peguem 2 ou 3 sessões anteriores desta casa
e comparem com a de hoje. Para que os senhores sintam, até aqui quero elogiar o vereador José Braz da Silveira por ter antecipado as nossas sessões, né? Porque imagino que se as sessões fossem uma semana antes das eleições, as coisas poderiam se complicar. Se senhores que tiverem dúvida, consultem as 3 últimas sessões e vejam a tensão que estava no ambiente de todos. E eu passei durante esses 3 anos e meio momentos de alegria, não posso negar, mas de muita tensão. Nossa diretora administrativa, Márcia, sempre me cobra para que eu volte a ser o homem que era. Quero acreditar que a partir de ontem eu passarei a ser novamente uma pessoa alegre, uma pessoa descontraída, porque quer queiramos ou não, isso que nós chamamos de política é uma coisa de uma tensão extraordinária. Quem vive esses momentos que todos os senhores viveram, sabem da tensão que todos nós passamos. Deixar aqui também claro, e é um compromisso, de que a Câmara será conduzida da mesma forma como foi feito até então, com toda a responsabilidade possível que eu possa colocar nos meus atos, assim como tenho certeza que os demais vereadores, todos, também cumprirão o seu mandato com esta dignidade. Estou triste porque aqui, apesar de ter feito alguns adversários, fiz grandes amigos. Fiz muitos amigos que me orgulham e me deixam muito satisfeito. Desta forma, eu quero deixar claro à comunidade, agradecer aquelas pessoas que votaram na gente e dizer-lhes que, a partir de 1º de janeiro, naturalmente eu vou ter que procurar uma outra atividade. Já convidei o pastor Nassete para ser meu sócio, numa área de 10 mil metros quadrados, onde nós teremos muito lagos e pescaremos grandes traíras naqueles lagos. Desta forma, mais uma vez, meu agradecimento a todos. Uma boa noite. Intervalo regimental. Pois não, vereador. A continuação, nós não tivéssemos intervalo, em homenagem a essa plateia tão celebre que aqui está hoje. Coloco a decisão do plenário para que possamos dar continuidade à sessão. Desta forma, pedimos ao nosso primeiro secretário que solicite a vinda do material a ser deliberado. Desta forma, com a autorização do plenário, nós daremos continuidade, passando a analisar a Lei Complementar 007/2012, em primeira votação, que autoriza o prefeito municipal a criar crematórios, capelas mortuárias e a verticalizar o cemitério público municipal.
tem o parecer técnico favorável da Comissão de Justiça e Redação, por totalidade de seus membros, da Comissão de Finanças e Orçamento, pela também totalidade de seus membros, e da Comissão de Obras e Serviços, pela totalidade de seus membros. Esse projeto, que leva o número 007/2012, está em discussão. Pastor Anaceto Tomás de Souza. Nós precisávamos ter um cemitério que as pessoas pudessem transitar e quando levavam seus entes queridos, possa ter também uma forma sem estar pisando em cima das outras sepulturas que lá está. Então eu quero deixar aqui meu fraterno cumprimento ao prefeito, ao planejamento, ao Ministério que atendeu quando nós tivemos em Curitiba, eu vou deixar a minha parte. Falar a minha parte. Lá no cemitério em Curitiba, e foi muito importante. E eu acho que todos os vereadores deveriam aprovar, nós analisamos, estamos em Curitiba, e é um projeto de realmente muita importância para o nosso município. Tendo em vista que já não tem mais espaço. Não autorização. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Por totalidade dos vereadores presentes. Nós temos agora o projeto de lei número 66/2012, que denomina Via Pública Rua Oswaldina Ana Garcia e da outras providências. Esse projeto ficou de que fosse entregue, fosse anexo a ele, um termo consignando uma sessão, aqui fala-se em autorização. Então foi entregue aqui uma autorização com 3, 6, 8, 10, 12 assinaturas, somente para cumprir a minha parte como presidente. A Procuradoria deu parecer contrário, ele já foi votado em primeira votação, tendo a sua aprovação no aguardo da autorização que está em nossas mãos. Portanto, só faço esta colocação e coloco também o projeto de lei 66/2012 em discussão. Senhor presidente. Pastor Anaceto Tomás de Souza. Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência, à vista desse projeto, eu gostaria de analisar com mais profundidade, juntamente com a nossa equipe, aí, com todo respeito aos colegas, mas precisava analisar com mais profundidade. Colocado em votação o pedido de vistas do processo, solicitando aqueles que concordarem para que permaneçam como estão. Mas o pedido de vistas, vereador, ele antecede. Sim, mas o pedido de vista, ele infelizmente antecede. Vossa Excelência sabe mais do que eu. Vou discutir o pedido de vista, depois o senhor pode colocar em votação. Senhor presidente, quando é pedido de vista do projeto, você tem que botar em votação. Não pode discutir o pedido de vista. Se o pedido de vista for aceito pelo plenário,
Por consequência, na próxima sessão em que ele for colocado em votação, será discutido. Então, eu coloco em votação o pedido de vista. Os que concordarem, permaneçam como estão. Por unanimidade, foi aprovado o projeto de vista. O projeto de vista é esse processo. Não havendo mais matérias, nós passaremos ao horário das explicações pessoais. Vereador Lédio Guerra. Senhor presidente, senhores vereadores, estou igual ao Jean Loureiro, né? Sem conseguir falar. Mas isso é de tanta alegria. Eu quero cumprimentar aqui especialmente meu amigo Ângelo, parabenizá-lo pela força. Tivemos sábado juntamente também a Magali, que quando ela estava ali na frente da saúde nos ajudou muito. Parabéns, Deus continue te abençoando, você é uma guerreira, uma lutadora, né? Quero também parabenizar o nosso amigo Fernando, né, que também conseguiu chegar lá, parabéns, são bem-vindos nesta casa, e também o Ney Cunha, né? Tá de parabéns também, né? Douglas ficou perto, mas tem uma outra oportunidade. E eu quero só desejar a vocês muita felicidade, muito sucesso aqui nessa casa. E eu tenho certeza que vocês vão contribuir muito para a nossa comunidade. Também quero deixar aqui meus parabéns ao nosso prefeito Castelo e pedir a Deus que continue abençoando os seus projetos. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de dar continuidade ao horário das explicações pessoais, eu queria pedir desculpas ao Fernando Duarte, vereador eleito também na última eleição, cumprimentá-lo, desejar que ao candidato, que será vereador a partir do dia 1º, e já está aqui adquirindo alguma experiência para naturalmente e com certeza fazer um bom trabalho. Seja bem-vindo. Vereador José Braz da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, quando dimensionei os meus 7 minutos na hora que estava falando, eu percebi que não haveria tempo para tratar nesse assunto e imaginei que neste horário das explicações pessoais fosse a oportunidade. Eu quero parabenizar todos os colegas que concorreram a essa eleição, seja os vereadores eleitos que aqui estão, ou aqueles que disputaram e não tiveram êxito, mas principalmente aos colegas desta casa, que estiveram envolvidos no pleito da eleição deste ano. Da minha parte, eu procurei fazer uma eleição realmente muito tranquila, muito limpa. Não tive nenhum incidente ao longo de toda a campanha, graças a Deus. Fui respeitado por todos e respeitei a todos. Um único fato que poderia registrar ontem, no dia da eleição, o posto de gasolina que fica ao lado do meu estabelecimento, é onde eu estaciono o meu carro 365 dias por ano. Estaciono sempre o carro ali. E ontem também fui estacionar o carro ali, e quando eu vi, estava uma pessoa me fotografando, como se eu tivesse ali naquele posto para fazer qualquer coisa com gasolina, se eu tinha tomado a decisão de sair ontem de casa sem nenhum centavo no bolso, para não ter a tentação de passar a mão no bolso e dar R$1 para quem quer que seja. Fiquei chateado porque foi inclusive um ex-aluno um ex-aluno da faculdade, estava dentro de um carro assim, mascarado, me fotografando. Não entendi, mas ironizei e saí, e não quero nem que isso seja registrado como um incidente. Foi apenas um fato que realmente lamentei por ser um ex-aluno, uma pessoa que eu ainda tenho respeito e tal, e carinho. Não sei por que fez isso, sabendo a pessoa que eu sou, sabendo o comportamento que eu adoto em todas as 7 eleições que eu disputei, realmente era totalmente desnecessária aquela atitude. Mas, no mais, foi uma eleição tranquila, muito legal, muito respeitosa, procurei ser muito leal e ético com todos, e assim eu também fui tratado por todos. Não tenho nada a reclamar e parabenizo a todos por este pleito, que foi realmente mais uma lição de democracia em Biguaçu. Obrigado, boa noite. Obrigado. Vereador Manuel Ayrton Pereira. Senhor presidente, em primeiro lugar quero cumprimentar os vereadores eleitos, já cumprimento o Ângelo, o Fernando, a Magali, o Cunha também que está presente,
mais nenhum ainda, né? Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que peço à Secretaria desta Casa que encaminhe um ofício ou um telegrama para o Dr. Clécio, juiz eleitoral da cidade, pelo brilhante trabalho que foi feito pela sua equipe nessa eleição, porque ele conduziu de uma maneira digna e brilhante. Quero fazer suas as minhas palavras, também concordo com isso. Vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, eu também queria parabenizar todos aqueles que se candidataram a vereadores. Exemplo Douglas, que foi uma revelação lá da Sorocaba. O Ney Cunha, que se elegeu vereador, valeu a pena a persistência. O Fernando, que também acabou de chegar, que é do nosso partido. Parabenizar, sucesso para vocês dois nessa casa. Me coloco à disposição para aquilo que vocês quiserem a partir da manhã conhecer como é que é o andamento da casa, junto com a minha assessoria, estou à disposição também, o Ângelo. Se quiser amanhã eu me coloco à disposição, ou até 31 de dezembro, para ver como é que é o andamento. Passei já por aí também, né? E dizer de que agradecer a todos aqueles que participaram e não tiveram a felicidade de se elegerem, que muitos brigaram no bom sentido, que eu digo, nas casas, nas residências, e que realmente foram uma revelações do nosso município de Biguaçu, como a gente pode citar o Douglas, que está aqui presente hoje, né? O Décio também, que foi uma revelação, e aqueles outros que chegaram mais próximos, que eu não me lembro o nome de todos. O Elcio também, que estava aqui, também, que eu gostaria de dizer que ele deve de persistir, né? Que as coisas são melhores quando são persistidas, que não deve se desanimar e nem desistir. E que Deus ajude que realmente tenha na próxima pleito e também tenha o sucesso. E também me colocar como vereador, aquele que precisar de mim, eu estou à disposição. Muito obrigado. Eu quero só comunicar assim aos senhores vereadores que eu estou pretendendo fazer uma reunião com os vereadores eleitos, e os que já estão, com os 15 vereadores, mais tarde um pouco, para que nós possamos, dependendo da situação em que a Câmara estiver em conclusão ou não, para que esses façam escolhas de gabinetes, para que se faça uma verificação lá. Está difícil o término da obra, e aqueles que se candidatarem à presidência da Câmara já devem começar a se preocupar com este fato. Nós temos os valores aí que seguramos, temos para pagar outubro, novembro e dezembro, mas, de repente, não estamos podendo dar a necessária agilidade ao processo de construção em função dos limites. Eu não serei mais nem vereador, muito menos presidente, por consequência, e aqueles que pensarem na presidência já poderiam se preocupar para que se façam isso. No restante, no tocante às eleições, eu queria cumprimentar a todos os senhores candidatos, eleitos e não eleitos, a todos os seus candidatos a prefeitos, eleito e não eleito, dizer da minha posição, que fui oposição e continuarei sendo até o final do ano, não mudando, em princípio, nenhuma vírgula e não me arrependendo de nada que fiz até o presente momento. Desta forma, nós passaremos as matérias que serão deliberadas na sessão do dia 9 de 10, que são o projeto de lei complementar 07/2012 do Executivo em segunda votação. Queremos agradecer a presença dos senhores vereadores, senhores internautas, ouvintes da Biguaçu FM e muito principalmente a este plenário quase lotado, aos senhores munícipes que nos deram a honra e o privilégio de tê-los conosco. Muito obrigado e uma boa noite.